né? E aí o cara vem com uma letra, às vezes pode até fazer uma coisa mais elaborada, ao invés de ser tão escancarado, começa a usar símbolos, não sei o quê, né, tal, porque a gente já teve essas experiências. Tanto que no começo eu tinha falado de alguns artistas que são artistas fabulosos, não sei o quê, que quando enveredaram nesse caminho aí, tiveram sua produção artística também, ou seja, havia qualidade elaborativa ali naqueles trabalhos. O Ezra Pound, que é um grande poeta, né, ele se tornou fascista também e escreveu textos fascistas, né? E então eu acho que vai ter sempre esse conflito. O Edu falou, né? Tudo se resume à luta de classes, né? O dia que a base tomar consciência disso, aí são outros 500. Agora voltando para a figura da Milagro Sala, qual é o perigo dela? Né? Se você for pegar o processo ali, eu, por acaso, sou advogado também. Já me desencantei disso há muito tempo. Mas sou. E o que acontece? Aí eu dei uma olhada no processo da Milagro Sala. Consegue ser pior do que aquele lá do Moro. Consegue ser pior. Porque ela não fez nada. Ela não tem nada. Não tem nada. E ela mesmo tendo crescido politicamente, porque ela se tornou deputada do Parlasul, né? Ela nunca rompeu com base, porque se debate muito, eu acho que não é o momento da gente ficar criticando, mas assim, no Brasil, por exemplo, o PT teve muito problema nesse distanciamento com a base. Ela não rompeu com base. E dentro dessa comunicação dela que ela manteve com a base, ela conseguiu coisas fabulosas, como a gente tinha visto. E muitos encontros, senso de coletividade. Ela criou senso de coletividade, comitês onde se debatem, onde se discutem questões da necessidade material. Isso é o mais importante, assim, alertar as pessoas da necessidade material. O sujeito tem que comer e beber. Comer e beber. Eu acho assim, quando eu faço uma música, eu sempre penso nisso, quando eu faço uma letra de música, eu sempre penso nisso. Como é que eu posso alertar o sujeito que o que importa é ele comer e beber, não é? O pessoal da base ali, não sei o quê, porque você tem uma camada antigamente sei lá, novela, né? Agora a gente tem esse negócio, uma efusão de fanatismo religioso, né? Então, tudo isso é para afastar o sujeito da necessidade material dele. E se a gente utiliza a nossa arte para isso, a gente já tá cumprindo com a nossa missão, né? Alertar as pessoas da necessidade delas. Talvez um dos pontos que até estético, porque uma coisa, muitas vezes a gente não liga uma coisa ou outra. Um dos participantes do Festival do Milagro Sala é o Miguel Ángel Esteja. Ele é fantástico. Ele é um músico clássico. Ele toca Chopin, ele toca Beethoven, toca Bach, sânscrito para piano, né? E ele é militante de esquerda, militante de direitos humanos. Foi sequestrado em plena ditadura da Argentina, ficou de 77 até 80 sequestrado. Até o Vaticano, a ONU, eles intercederam por ele, senão ele não estava lá participando do Festival do Milagro Sala. Já está tocando o piano dele lá em outros lugares aí. Só que, você veja bem, e ele faz menção ao Chopin, porque, mas a música clássica, aí não é uma canção, como falou o Edu, né? Não é uma canção, é a música. Só que o Chopin era um revolucionário. Ele era contra a ocupação da Polônia na época dele, e o Miguel Ángel, ele passa isso, ele executa rapidinho essa obra ele até mistura com uma outra lá do atual o punk, que é aquela música lá indígena, né, argentina, que é maravilhosa, ele faz uma mistura. Só que, você veja bem, no caso do Miguel Ángel, ele não canta, ele não tem a letra, não tem o verbo, né? Ele é um músico, ele executa ao piano, a obra ao piano. Só que não tem letra, só que tem a mensagem, e a mensagem, mesmo sem a letra, é alertando as pessoas, no caso, por exemplo, do Chopin lá, não sei o quê, que, você tem a sua faixa de territorial, se vem um outro é imperialismo, se é imperialismo, vai afetar a sua necessidade material, da sua família, do seu vizinho, de todo mundo, né? Então, aí tentando concluir aqui, né, a grande importância é tentar
aprimorar essa expectativa do ouvinte. Não só do ouvinte, mas do espectador da arte, né? Agora, como? Né? Tivemos momentos, né, pré-ditadura militar, e que teve uma sobrevida durante a ditadura militar, em que o público tinha uma expectativa de engajamento. Mas só que o interessante é que, ao mesmo tempo que era de engajamento, porque existia a ideia de utopia, era também estética, porque as músicas eram de tremenda qualidade, porque ainda não tinha a imposição de cima para... Aliás, já tinha, só que o público ainda impunha sua vontade. Tem uma entrevista muito engraçada, vou terminar, tem uma entrevista muito engraçada da Elis Regina, acho que foi a última entrevista que ela deu, era no programa da TV Cultura, e aí perguntam para ela sobre música, essa mesma pergunta, e ela falou, eu odeio discoteca é o fim do mundo, porque discoteca era a imposição da indústria da época, era o Bee Gees, não sei, alguma coisa desse tipo, assim, que era o que tocava na rádio o tempo todo. Então ela querendo criar, e ela era uma mulher que puxava, né? Ela puxava muitos grandes compositores, né? O Aldir Blanc, o João Bosco, E ela rompeu, né? Nascimento. E ela rompeu com a indústria também, né? Ela rompeu com a indústria. Ela rompeu com a indústria. Agora você vê, mas por que ela fez isso? Porque havia um contexto que ainda possibilitava isso naquele momento. Agora é muito difícil, né? É quase impossível, mas existe, ele acontece. E a gente vai atuando nessas brechas, né? Acho que sim. Alguém tem mais alguma pergunta, Cristóvão? Eu quis falar um montão de coisa, mas agora, na hora lá que eles estavam conversando... É um assunto que a gente discute bastante, né, Cristóvão? A questão da qualidade da música. Tem um montão de coisa que eu queria falar, de comentar. Porque hoje em dia você não vende mais CD, né? Igual ele falou, o Cleito Cleidi fez música para vender, o Eduardo. Eu acho que o Cleito Cleidi vendeu música para caramba. Tanto é que ele apareceu como Cleito Cleidi vendendo música. Eu não sei se a música dele não tinha qualidade, acho que já tinha qualidade. Ele pode ter, depois de ter feito, depois que ele conseguiu uma situação financeira boa, eles conseguiram. Aí eles passaram, agora eu vou fazer a música que eu quero fazer, que é diferente, né? Mas eu acho que eles já tinham músicas boas. E queria que o Edu tivesse ouvido isso, porque aí ele ia falar ou sim ou não, né? Não sei. A gente tem que tomar cuidado. Eu ia falar, a gente tem que tomar cuidado, porque o ser humano tem uma tendência a olhar para o passado, para o nosso passado, e a gente acaba romantizando o nosso passado e achando. É lógico que a gente vai ouvir uma determinada música do passado e vai não sei o quê. Por quê? Porque aquilo toca, porque, de certa maneira, aquilo ali te traz um tipo de memória e que te coloca num outro lugar. Né? Exatamente, e te coloca num outro lugar. E aí a gente vai olhar para determinadas músicas do passado, inclusive algumas que a gente reclamava no passado, mas que você vai escutar hoje, e possivelmente vocês conseguem pensar uma infinidade de exemplos que vocês podem pensar, e aí vocês olham assim, não, a música, não, mas era uma música boa, mesmo sendo uma música popular, não era uma música, não, a gente vai ter isso, essa relação que a gente tem com o nosso próprio passado, talvez seja a nossa forma de defesa para suportar que o tempo está passando, que a gente está se aproximando do nosso fim. Até a gente faz isso na linguagem, né? A gente apresenta, não, porque no meu tempo é hoje. Meu tempo é hoje. Eu estou com 20 anos, com 40, com 60, com 70, 80, não importa. O meu tempo é o tempo que eu estou vivo, que eu estou atuando. Não é no meu tempo. O meu tempo é o que eu estou agora. Com todo o peso que eu trago do passado que eu tive e os impactos que ele teve. Mas essa tendência que a gente tem até às vezes até perigosa, inclusive explorada por esses grupos reacionários, né? Essa tendência que a gente tem, que no elemento comum, assim, da gente lembrar, naquela época, ok. Na época da ditadura, era tão bom. Exatamente. Aí você começa a explorar, esses grupos começam a explorar esse tipo de coisa. Não, porque naquela época, não sei o que, a música era assim, a arte era assada. Não, vai perguntar pro artista lá se era bom fazer aquilo. Era bom, se era super bacana produzir naquelas condições. Sabe, a gente tem que entender, eu acho que essa é uma coisa importante, entender o nosso tempo. Esse é o nosso tempo. E as condições, e aí, no caso, para artistas que têm um grau, que tem um tipo de militância, um tipo de posicionamento político,
que está situado no campo socialista, comunista, seja lá qual for, entender o nosso tempo e tentar atuar da melhor maneira possível no nosso tempo. A gente vai pedir engajamento de todos os artistas? Não, porque nem todos são o que somos. E está tudo bem, não tem problema. Porque a produção deles politiza, o Edu falou muito bem, politiza, tá? Porque as relações humanas politizam. Mas eu acho que o principal para a gente é a gente entender o nosso tempo e o impacto que o capitalismo, que a gente vive sob ele, causa no que a gente produz e o que a gente precisa superar. Perfeito. Outra coisa que eu queria falar é porque hoje em dia, antigamente vendia-se o CD, vendia LP, e era esse o que a mídia colocava para vender. Hoje em dia não se vende mais CD, não vende mais LP. É a quantidade de pessoas que leva para show, né? Eu fiz até a charge aqui pensando nisso. Fiz um carinha aqui com um acorde só e a multidão cheia. E o cara que fazia a música com qualidade, só tem um batendo palma lá para ele, porque mas é a mídia que faz isso, né? Por causa do interesse, igual o Guilherme falou ali. O interesse que tem. Para quê? Esses caras aqui são reacionários, não sei o quê, eles fazem música para a pessoa pensar e nós não queremos que ninguém pense. Esse aqui não, faz só música só para fazer barulho, só para. Então vamos valorizar esse cara aqui, a mídia faz isso. É o culto, né? Culto à ignorância, né? É o culto à ignorância. Culto à ignorância.